muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Bom, vamos falar sobre RH Sem Fronteiras, sua jornada do zero ao 100. Eu criei esse curso pensando muito na minha jornada dentro da área de recursos humanos. São quase 20 anos de RH. E nesses 20 anos, eu sei que tem muito curso no mercado, mas eu montei esse curso olhando muito as práticas, a nossa realidade no dia a dia, olhando um pouco daquilo que realmente necessita ser entregado, né, pela área de recursos humanos. Por isso eu criei esse curso bem completo e bem prático e sólido, para que a gente possa se transformar em um profissional de alta performance na área de recursos humanos. Mas antes de eu começar a falar sobre o curso em si, eu quero falar um pouco sobre quem eu sou, né? Então, deixa eu me apresentar aqui um pouco para vocês. Eu sou a Natália Godinho, eu sou especialista em recursos humanos com quase 20 anos na área de RH. Minha carreira foi muito voltada para a área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, gestão de talentos, performance. Mas eu passei por todas as esferas e por todos os processos de recursos humanos. Sou formada em administração com ênfase em RH. Tenho gestão de projetos, sou mentora de carreira, palestrante, estou desenvolvendo conteúdos para transmitir o conhecimento, seja na área de RH, seja para a área de carreira, exatamente para essa ambição, né, esse anseio. Na verdade, começou ano passado e eu estou muito feliz. Esse é o segundo curso que eu estou criando, eu já criei um curso de carreira. Em breve eu vou divulgar aí outros módulos que virão voltado para a área de carreira. E esse aqui é para a área de RH. Então, esse é o primeiro encontro que a gente está, que eu tô aqui apresentando para vocês e espero que seja muito rico. Bom, eu sou a filha da Dona Fátima e do seu Oswaldo, irmã da Isabela, Rosiane e Regiane do Robson. Tenho sobrinhos incríveis. Sou tia do Dudu, que vocês veem aí na foto. Sou casada com o Thiago e eu sou mãe do Pedro, de 10 anos, e da Júlia, de 9 meses. A minha paixão pelo RH, ela começou lá com o seu Oswaldo. Ele sempre foi encarregado do departamento pessoal, né? Quando eu me conheci por gente, aprendi a entender que departamento pessoal era RH. E quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que o mundo de RH era totalmente diferente. E aí eu vi que RH é além de departamento pessoal. Mas ele foi o meu start, assim, para começar essa carreira. Nunca trabalhei com departamento pessoal, eu acho que eu não me daria bem, por isso que eu comentei com vocês aonde minha carreira foi pautada. Eu comecei lá com recrutamento e seleção e gestão de programas e projetos voltado para novos empregados, estagiários, aprendizes, etc. Foi aí que eu comecei a me apaixonar pela área de RH. E o meu compromisso diário é garantir que as pessoas tenham um ambiente que as impulsionem ao crescimento. E é por isso que a gente está aqui. Então, sejam muito bem-vindos ao RH Sem Fronteiras, sua jornada do zero ao 100, para que a gente possa realmente transformar a nossa carreira na área de recursos humanos. Bom, o que é o RH Sem Fronteiras, Nath? A ideia do curso é realmente capacitar os profissionais para que eles possam estar habilitados para trabalhar em RH. E também para que você possa inserir, trazer o RH dentro para a sua empresa. Se a sua empresa é muito pequena, você não entende ainda, não tem, na verdade, não entende, desculpa, não tem RH e você quer transformar a sua empresa numa empresa de alta performance, olhando para as pessoas. Eu falo que o coração da empresa não é a produção, não é o marketing, o coração da empresa são as pessoas, são elas que fazem a empresa acontecer. Então, o RH está ali conectado muito com eles. E impulsionar a sua carreira para transformação estratégica. Poxa, Nath, eu trabalho no RH há muito tempo, eu tenho interesse em trabalhar no RH, mas eu vejo que é muito operacional. Não, o RH não é só operacional, é muito, mas não é. Por isso que eu falo que é importante você conhecer o que é o RH para transformar ele no seu dia a dia.
O RH Sem Fronteiras, ele tem uma jornada de 8 módulos. Então, eu criei 8 módulos exatamente para que a gente possa nos capacitar e que a gente possa entender esse universo de recursos humanos. E são 8 módulos para que a gente realmente possa nos aprofundar, porque eu posso muito bem, em um único encontro, ou falar do RH de uma forma geral, mas a ideia é que realmente eu consiga e possa me aprofundar em cada um dos temas, tirar dúvidas, que a gente possa realmente trazer a prática desse tema para o meu dia a dia. E esses módulos foram construídos, como eu falei para vocês, na minha realidade em recursos humanos. Então, eu tenho 20 anos de RH, conheço muita gente. Como eu falei, eu não sou especialista tecnicamente e operacionalmente em cada uma dessas áreas, mas eu tenho a gestão por todas elas. Então, esse é o intuito, trazer a realidade do dia a dia e que a gente possa transformar essa realidade em parte prática, em parte executável. E hoje a ideia é que a gente converse um pouco sobre o primeiro módulo, porque sem esse primeiro módulo não vai valer a pena e talvez você até consiga, se você já trabalha na área, se você já entende um pouco da área de recursos humanos, o primeiro módulo talvez seja um pouquinho chovendo molhado para você, né? Mas para aquele que não é da área ou até para aquele que precisa se atualizar, esse primeiro módulo, ele é essencial e essa aula de abertura, ela é realmente sem custo nenhum, é aberta para que a gente possa compreender a estrutura e os processos fundamentais que moldam o RH e sua importância estratégica na organização. Bom, eu acredito que o conhecimento ele precisa ser vivido, seja em sala de aula, conversando com um colega, participando de um projeto ou sendo mentorado. Então, eu quero que vocês realmente fiquem à vontade para que vocês possam tirar as dúvidas. E de tempo em tempo, eu vou parar para a gente poder ler os comentários, se vocês tiverem alguma coisa, e a gente poder conversar sobre os conteúdos. E você que está assistindo essa aula gravada, porque a gente vai gravar isso também para compartilhar, fiquem à vontade em me chamar no e-mail, eu vou deixar meu contato, meu WhatsApp no final, para que a gente possa bater um papo também depois. Bom, então essa primeira aula é sobre fundamentos e funções essenciais do RH. Nath, que bênção é essa? Bom, o que a gente vai aprender? Esse primeiro módulo é exatamente para que a gente tenha uma base mais concreta da jornada de aprendizagem dentro do universo de recursos humanos. Então, a gente vai imaginar, vamos imaginar que a gente está construindo uma casa. Sem o alicerce, eu realmente não vou conseguir trazer as paredes, trazer, né, tudo porcelanato, enfim. É exatamente isso que esse módulo vai trazer para nós. Ele vai nos dar sustentação para que a gente entenda os outros módulos. E eu vou também passar pelos outros módulos de uma forma superficial para que a gente possa entender o que é o RH em si. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Bom, e esse módulo específico é para a gente ter uma compreensão profunda sobre os fundamentos de recursos humanos e as suas funções essenciais, como o RH se tornou um papel estratégico dentro das organizações e como suas práticas impactam diretamente no sucesso organizacional. E aí eu vou trazer um pouquinho da definição de RH. RH é uma área responsável por atrair, desenvolver e reter talentos para a organização. Eu falo que o RH ele é responsável pela gestão de pessoas. Eu englobo todos os processos que incluem atração, desenvolvimento, retenção, políticas. E depende também da empresa, existem processos, mais processos ou menos processos, dependendo do tamanho da empresa e do tipo de trabalho que essa empresa produz. Então, o RH, ele pode se diferenciar um pouquinho de uma empresa de outra, mas a definição dele, ela não se diferencia. É exatamente responsável pela gestão de pessoas. O coração do RH é garantir que a organização tenha as pessoas certas, com as habilidades certas, no momento certo, para alcançar os objetivos estratégicos. O resultado da organização depende das pessoas, e o RH é peça fundamental para que isso aconteça de uma forma correta e que traga resultados palpáveis.
E qual é o papel do RH em si? O RH ele deixou de ser uma função administrativa há muito tempo, apenas, né? A gente ainda tem muita coisa operacional, mas ele deixou de ser apenas uma função administrativa e passou a ser uma área estratégica, fundamental para o sucesso da organização. O papel estratégico do RH é garantir que as pessoas sejam vistas como o principal ativo da organização, alinhando as necessidades e objetivos da empresa com a gestão e o desenvolvimento desses talentos. E isso envolve tanto o planejamento de longo prazo para atrair e reter os melhores talentos, como eu comentei, construção de uma cultura organizacional que suporte a estratégia dos negócios. Nós somos agente formador, apoiador na transformação digital e adaptação das equipes às novas demandas no mercado. A gente é apoio para a visão e missão das organizações. Nós somos responsáveis pela cultura. Tudo que está englobando pessoas. Eu não digo que nós somos responsáveis em primeira pessoa, eu sempre falo que a liderança é responsável por tudo isso, mas nós somos responsáveis em fornecer as ferramentas e todo o suporte da liderança. Então, por isso que o RH ele é extremamente importante para esse processo. Bom, Nath, então, quais são as funções essenciais de recursos humanos? A área de RH, ela tem algumas, dentro da organização, ela lida diretamente com, como eu falei, com o principal ativo das empresas, que são as pessoas. Por isso eu destaquei essas três funções essenciais. Parceria estratégica. O RH moderno, ele participa ativamente das decisões estratégicas. Nós alinhamos as pessoas aos objetivos do negócio. Ah, não, o meu RH aqui na empresa, a gente só vai lá fazer a comunicação interna. A gente só é responsável pelos eventos. Ai, Nath, a gente só faz folha de pagamento. O RH está errado. O seu RH, o RH da sua empresa está errado. Por isso que a gente precisa, você vai pegar esse conteúdo e você vai aplicar isso dentro da sua organização. Porque o RH é parceria estratégica. Nós somos o braço direito do dono, do vice-presidente, do presidente. Nós somos a pessoa que vai ali lidar, vai conhecer as pessoas, conhecer as dificuldades ativamente para alinhar os objetivos das pessoas aos objetivos do negócio. Uma outra função essencial é a gestão de talentos. Nós promovemos, como eu falei, nós não somos responsáveis em primeira pessoa a fazer tudo isso, mas nós precisamos garantir as ferramentas, a gente precisa garantir as ações, a gente precisa garantir o caminho para atrair, desenvolver e reter os melhores profissionais. A gente cria um ambiente para esse desenvolvimento contínuo. A gente suporta a liderança para que eles agem da melhor forma possível para os seus empregados. E campo fundamental é a cultura organizacional. Nós fortalecemos os valores e comportamentos que são desejados, seja no momento que nós estamos recrutando, seja no momento que nós estamos treinando, seja no momento que nós estamos orientando, que nós estamos capacitando, enfim, nós promovemos engajamento e o sentido de pertencimento das pessoas. A eficácia do RH, ela impacta diretamente na performance da organização. Eu estou falando de pessoas, gente. Não tem como eu não impactar diretamente. Eu engajo os colaboradores e o desenvolvimento da cultura organizacional. Um RH bem estruturado, ele pode melhorar a comunicação interna. A gente pode, sim, participar de fazer eventos, a gente pode ser responsável por fazer atividade a gente, de Páscoa, de Dia das Mães. Eu acho que isso promove, engaja, eu me sinto parte, é gostoso. Mas nós somos muito mais. Por que que eu faço isso? Qual que é o objetivo de eu fazer tudo isso? É exatamente essas funções essenciais. Eu não faço por fazer ações de engajamento, gente. Eu não faço festa de final de ano porque eu gosto de festa. Eu faço festa de final de ano porque eu tenho um propósito estratégico para aquilo acontecer. Isso é o RH. Eu tenho um propósito de aumentar a produtividade, eu tenho um propósito de reter as pessoas, eu tenho um propósito de criar um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. Nós somos parceiros do negócio, a gente fornece insights
para a gestão sobre as pessoas, mapeamento de competências, o que é necessário para promover desenvolvimento e habilidades que contribuam para o resultado da organização, para a competitividade e para o crescimento sustentável da empresa. Veja que a gente não treina por treinar. Eu odeio quando as pessoas vêm pedir. Quem é do RH vai saber o que eu estou falando. Eu não gosto quando as pessoas vêm pedir workshop ou quando vêm pedir team building. Ah, Nath, eu preciso fazer uma reunião de entrosamento. Qual o intuito? Qual o resultado que você espera? Qual é a dor que você quer atacar? Por que que você está falando de integração? Estou com uma deficiência numa entrega aqui. O resultado X não está acontecendo por conta disso, disso, disso. Preciso integrar as áreas da minha empresa. Veja que uma necessidade, ela precisa ter uma causa e ela precisa ter um resultado esperado. Então, uma ação precisa de ter causa e o resultado que eu espero de tudo isso. Nós somos estratégia, eu não faço as ações por fazer. Bom, dito tudo isso, eu adoro falar de RH. Dito tudo isso, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os principais processos de RH. Lembra que eu mostrei os módulos? Eu não vou aprofundar nos módulos, mas aqui o intuito é a gente entender o conceito, entender o que está dentro da área de recursos humanos. O primeiro processo que eu quero apresentar aqui para vocês é o de recrutamento e seleção. Como eu comentei, existem algumas empresas, antes de eu falar de recrutamento e seleção, mas como eu comentei, algumas empresas têm todos esses processos, tem metade desses processos, tem mais subprocessos. O que eu quero apresentar aqui para vocês é de uma forma geral, quais são os processos que estão dentro da área de recursos humanos. Porque depende muito do tamanho da empresa, né? E do tipo de negócio que essa empresa também tem. Porque às vezes eu posso ter mais coisas dentro de RH, relações trabalhistas, enfim, às vezes tem segurança, saúde e meio ambiente dentro do RH, dependendo da empresa. Às vezes eu não tenho nada disso, eu só tenho recrutamento e seleção, só tenho departamento pessoal. Então, vejam que esses pontos são essenciais para o funcionamento da área de RH. Por isso, eu quero que vocês entendam um pouquinho esse fluxo, para que vocês saiam sabendo a base da área de RH. Bom, o primeiro processo que eu quero apresentar aqui para vocês é o processo de recrutamento e seleção. Eu enxergo o processo de recrutamento e seleção como a porta de entrada da área de RH. É onde todo mundo conhece o que é RH. Eu aprendi RH porque eu fui contratada numa empresa de RH e meu primeiro contato foi com a pessoa, a recrutadora, na minha primeira empresa. Então, assim, eu gosto de trazer o processo de recrutamento e seleção como início, porque ele exatamente é o início da jornada do empregado. Ele é o primeiro contato das pessoas com a empresa. É a área de recursos humanos. Então, a experiência do empregado começa ali. Eu ainda vou criar um curso voltado para a gente falar sobre a experiência do empregado. E o processo de recrutamento e seleção ele é crucial para garantir que a organização tenha as pessoas certas, nos cargos certos. Isso envolve identificar as necessidades da empresa, buscar candidatos qualificados e realizar os processos seletivos eficientes, baseado em competências e alinhamento com a cultura organizacional. Vocês vão ver que conforme eu for falando, vocês vão ver que um processo liga ao outro. É muito legal, porque nada anda isolado. É muito difícil você ver um processo de RH, uma atividade, sim, mas um processo de RH que ande isoladamente, não existe. Porque nós estamos falando da jornada do empregado, das pessoas, cuidado. E na área de recrutamento e seleção, tem várias coisas, eu não vou aprofundar, mas só para vocês entenderem. A área de recrutamento, ela começa com a análise da necessidade daquele profissional. Eu tento entender com o gestor quais são as habilidades, quais são as competências, qual é o cargo que ele está selecionando. Então, qual que é a necessidade da organização? Quais são os desafios dessa posição? Por que que você está precisando dessa pessoa? Para que esse profissional de recursos humanos ele consiga divulgar a vaga, seja em qual é a ferramenta que ele divulga, porque dependendo do processo eu preciso de uma agência, dependendo eu preciso ir nas redes sociais, dependendo eu preciso compartilhar nas minhas redes de contato.
E aí eu faço a triagem desse candidato, utilizando ferramentas próprias para o mercado. Eu filtro e, com base nas qualificações e experiências dessa pessoa, linkada com as necessidades que eu já identifiquei lá com o gestor, eu chamo essa pessoa para entrevista. E o que é legal é que durante as entrevistas, elas são analisadas a parte técnica pelo gestor, a gente apoia e suporta o gestor para isso, mas também nós somos responsáveis por analisar e conduzir as entrevistas de forma comportamental, para entender se aquele candidato tem compatibilidade com a cultura e as habilidades daquela posição. Então, a gente é muito estratégico nesse processo. Nem todo candidato que tem todas as qualificações técnicas é o candidato ideal para aquela organização por conta dos comportamentos, dos valores, da cultura daquela empresa que é identificado durante a entrevista. Olha que estratégico é tudo isso, né? Não é só fazer entrevista, é muito além. E aí, com isso, eu tenho a admissão, que na maioria das empresas isso é conduzido ainda por recrutamento e seleção, onde eu faço a carta proposta para o empregado, eu converso com ele, apresento os benefícios, salários, pego os documentos e encaminho para a área de RH Operações, que é o departamento pessoal em alguma das empresas. E aí eu entrego esses profissionais para a área de treinamento, onde se inicia a jornada desse empregado, desse profissional já como empregado. E aí a gente começa a falar do processo de treinamento e desenvolvimento, onde eu tenho o onboarding, que é a integração desse empregado. Mas o onboarding é uma atividade, então eu vou falar um pouco do processo. O que é treinamento e desenvolvimento, Nath? A área de treinamento é a minha paixão. Eu sou criada dessa área, comecei já no meu primeiro ano de faculdade nessa área, e foi aí que eu conduzi a minha jornada. E hoje eu tenho outras, eu conheço o RH de uma forma geral, eu atuo como uma forma geral por ser business partner de RH. Mas a área de treinamento e desenvolvimento, a gente busca aprimorar as competências dos colaboradores, capacitando eles para desempenhar suas funções com a máxima eficiência. A gente oferece oportunidade de crescimento, porque veja, quando eu estou treinando, vocês aqui hoje, vocês estão buscando crescimento, a gente treina para buscar crescimento. A gente treina, a gente busca conhecimento para aplicar na minha função e aí sim eu executar ela de uma forma mais estratégica, desenvolver melhor as minhas habilidades, para que daí eu cresça, né? Para desafios futuros e tudo mais. E a área, ela é responsável pela capacitação contínua. A gente está sempre muito antenado no mercado, como que o mercado está trabalhando e no quais são as propostas que estão vindo para realmente desenvolver os empregados naquilo que a organização precisa e atingir os resultados. Então, primeiro de tudo, o processo de integração, por exemplo, é algo fundamental para as pessoas entenderem onde eu tô entrando. Eu falo que a integração, gente, é a porta para a retenção desse empregado. E não só a integração como responsabilidade de RH, mas a integração como responsabilidade do gestor. O RH é uma peça fundamental para que os gestores tenham o suporte. Então, por isso que eu falei, nós não somos responsáveis por o processo como um todo. A gente precisa do apoio muito da gestão, a gente precisa do apoio muito estratégico dessa gestão para fazer com que isso aconteça e flua de uma forma natural. Mas a área de treinamento, ela começa mapeando as necessidades de treinamento. Então, a gente realiza uma análise com o gestor, identifica os desafios da organização, a gente vê quais são os gaps dos empregados e a gente começa a criar catálogos de treinamento, pode ser assim dizer, programas de desenvolvimento, programas de capacitação. A gente olha também o que é obrigatório por lei, por exemplo. Ah, Nath, para eu dirigir, eu preciso ter uma CNH, uma habilitação para determinada atividade. A área de treinamento, junto com outras áreas, provê a capacitação desses profissionais.
programa Jovem Aprendiz, programa de estágio, aqueles programas que são lindos de formação profissional, exatamente para dar início na jornada profissional de várias pessoas, de pessoas que estão se formando. A gente também avalia quais são as formas de aprendizagem daquela organização ou daquele determinado assunto. Online, presencial, outdoor, indoor, fora de sala, dentro de sala, com dinâmicas, sem dinâmicas, workshops, webinars. Então, assim, a gente faz uma análise muito completa de tudo isso. Veja, não é o RH, paga lá meu curso, fazendo favor? Não. Eu não pago curso sem entender o porquê que você está pedindo aquele curso. A gente precisa entender qual é a necessidade daquele plano, daquele desenvolvimento, daquele. E às vezes, gente, não é o que a pessoa está pedindo, por isso que o RH tem que entender a real necessidade daquilo. E tudo isso é com base, com base, gente, não é só achismo, é você estudar, é você entender, é você se aprofundar, é você buscar entender o que o gestor precisa, como que o gestor trabalha, como que a área trabalha, qual que é a necessidade daquele cargo em si, e também acompanhar os outros processos, que nós vamos falar um pouquinho por aqui também. Processo de gestão de desempenho. Gestão de desempenho envolve a avaliação do trabalho dos colaboradores e o fornecimento do feedback contínuo para promover melhorias. É um processo que alinha os objetivos individuais aos objetivos estratégicos da organização. A gente primeiro estabelece metas individuais e aguarda também as metas que são estratégicas da empresa. SMART. Mensurável, palpável, com o que, como e quando que eu vou fazer. Aí nós temos a forma, o tipo de avaliação. Dependendo da empresa, existem vários tipos de avaliação. Eu já fui avaliada de diversas formas. A gente tem a avaliação que só o meu gestor me avalia. Eu tenho uma avaliação que essa é o que a maioria trabalha, que é eu me autoavalio e o meu gestor me avalia. Nós temos a avaliação em que eu avalio o meu gestor e o meu gestor me avalia com base nas minhas metas, né? Tudo é com base nas metas que já foram acordadas no começo do ano. Normalmente, no primeiro trimestre, é acordado as metas para que daí eu faça um acompanhamento da minha performance ao longo do ano. E aí, esse tipo de avaliação é assim. E tem a avaliação 360, que é uma avaliação em que meu gestor me avalia, eu me autoavalio, eu recebo a avaliação dos meus pares, se eu tenho avaliação, eu recebo a avaliação dos, desculpa, eu recebo a avaliação dos meus subordinados, se eu tenho subordinado, e eu recebo a avaliação dos meus pares também. Essa forma múltipla de avaliação, eu acho que é a mais completa e a mais difícil, né? Por isso que a mais comum é o gestor avaliar os empregados, da performance dele ao longo do ano. E aí, durante o feedback, eu tenho a oportunidade de mensurar como que estão sendo as minhas entregas com base no olhar da minha gestão. Então, eu tenho lá, olha, eu preciso entregar X, Y, Z coisas. Gestor, eu estou tendo dificuldade, ou gestor, como que eu estou, como que está sendo a minha entrega, e não só o que eu estou entregando, mas a forma que eu estou entregando é muito importante. Hoje em dia, a gente avalia muito soft skills, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. E aí, com base em tudo isso, eu tenho o plano de desenvolvimento individual. Veja que eu falei para vocês que os processos se conversam muito, lembra? É exatamente por isso. Eu tenho no processo de gestão de desempenho um item de plano de desenvolvimento individual, onde eu, com o meu gestor, traço qual que é o meu plano de desenvolvimento ao longo do ano, com base nas metas que foram traçadas, e se tem algo em que eu não vou conseguir fazer sozinho ou que eu preciso de suporte, é aí que eu volto para o processo de treinamento e desenvolvimento, é aí que eu chamo o RH. O líder, me ajuda aí. E a gente tem que dar todo esse suporte, todo esse acompanhamento para a gestão também. E aí nós temos o processo de gestão e remuneração de benefícios, que visa garantir que os colaboradores sejam recompensados de forma justa e competitiva, com salários adequados e benefícios que atendam às necessidades e expectativas desse empregado e da empresa. A compensação ela tem que ser justa, competitiva,
seja salarialmente, benefícios, alinhados com o mercado e com o tipo de organização também. É aí, lembra que eu falei? Tudo se conecta. É aqui que a remuneração, que recrutamento e seleção consegue também atrair as pessoas, né? Atrair com os melhores benefícios, atrair com os melhores salários. E como que eu faço essa gestão de remuneração e benefício? Eu começo com uma pesquisa de mercado, eu realizo pesquisas salariais regulares para garantir que os pacotes de remuneração sejam realmente competitivos. Eu faço uma análise de custo-benefício do benefício para avaliar quais os benefícios são mais valorizados pelos empregados naquele nesse subsistema na empresa em que eu trabalho, né, no tipo de empresa que eu trabalho. Tem alguns benefícios que são alinhados acordados, né, com o sindicato, acordados conforme legislação. Tem outros que é de acordo com a própria empresa. Então, vamos lá. Eu sou uma startup, tenho muitos jovens, a gente promove muito a questão de, de saúde física, então deixa eu entrar aqui com um benefício de academias, por exemplo, nutricionistas. Então, por isso que essa análise ela é sempre muito bem feita, porque é uma das bases de retenção dos nossos empregados. E aí eu tenho plano de remuneração variável, nem todas as empresas trabalham com isso, algumas trabalham, grandes empresas acabam trabalhando, que é a implementação de bônus ou comissões baseadas no desempenho para incentivar a produtividade. Então, algumas empresas trabalham, então por isso que é muito linkada com gestão de desempenho. Então, com base na performance dessa pessoa, do indivíduo, mais a performance da empresa, eu também tenho uma comissão. Eu trabalho com vendas, então eu também tenho uma comissão. Então, a área de gestão e remuneração e benefícios, eles fazem muito esses alinhamentos. E tudo é avaliado anualmente, revisado anualmente, exatamente para que a gente esteja competitivo. E aí tem o processo de gestão de clima organizacional, que é basicamente um monitoramento das melhorias, das condições de trabalho. Qual é a satisfação e o engajamento dos colaboradores com a empresa. E um bom clima organizacional, ele resulta, sim, em maior produtividade e menores índices de rotatividade. É aqui que eu avalio, através de uma pesquisa de clima, eu avalio o ambiente em que esses empregados estão inseridos. O que está acontecendo, né? Qual que é o foco? E isso linka com gestão de desempenho, qual que é a performance está caindo. Poxa, mas olha o clima. Eu consigo apoiar os gestores com treinamento e desenvolvimento. Olha, eu preciso aqui ter mais transparência nos resultados, porque está vindo muito isso na pesquisa. Então, veja que tudo é muito linkado. E através de uma pesquisa, eu tenho o resultado, eu faço um plano de ação para melhorias, exatamente para evitar a rotatividade, para aumentar o engajamento e a produtividade no ambiente de trabalho. E aí a gente tem aqui também como um processo saúde e bem-estar. Lembra que eu falei para vocês que nem todos os processos, nem todas as empresas trabalham, nem todas as empresas, o RH, está dentro do RH, todos os processos? Saúde e bem-estar também. Alguns, saúde e bem-estar, dependendo da empresa, tá até em segurança, segurança, saúde e meio ambiente, que existe uma área específica para isso e não dentro do RH. E essa área em si, ela é focada no cuidado físico, emocional e psicológico dos empregados. Nath, da minha empresa, isso não está conectado. Não está. Pensa que quando nós estamos falando de pessoas, tudo cai para o RH. Então, é importante estrategicamente você entender que a área que trabalha com saúde e bem-estar, o que ela está fazendo? Porque aqui a gente pode promover programas de bem-estar, monitorar a saúde dos nossos empregados. A gente está falando muito de saúde mental. Falar sobre esse tema, trazer esse tema para a roda mesmo, sabe? Trazer esse tema para a liderança, entender e suportar a liderança nesses temas. E aí, essa área também é responsável pelos exames de saúde periódico, por realmente suportar
ali, não só a questão legal, mas também fazer o acompanhamento dos empregados. A gente tem a gestão de diversidade e inclusão, que visa criar um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade de gênero, raça, etnia e outras características individuais. As empresas estão começando a trabalhar com esse item de uma forma mais estratégica, estão criando áreas. Hoje está muito focado no dia a dia, depende da empresa, está muito focado no dia a dia, mas está virando uma prática muito comum a gente ter especialistas focados ou pessoas focadas nesse tipo de atividade para suportar a gestão, para suportar recrutamento e seleção diversificado, apoiar as áreas para gestão estrutural, ou seja, rampa, acessibilidade, criar políticas exatamente para promover um ambiente inclusivo, que favorece a inovação, o respeito mútuo, né? Isso é essencial. É criar realmente um ambiente inclusivo e colaborativo. E aqui também a gente está num momento em que nós estamos capacitando muitas pessoas. Poxa, como que eu atuo com isso? Como que eu falo sobre isso? Como que eu promovo isso? Então, esse campo está sendo uma área que nós estamos trabalhando muito e uma área muito importante. E aí nós temos a operação de RH. O que é a operação de RH? É onde as pessoas mais conhecem o RH, né? Que é onde eu tenho folha de pagamento, gestão administrativa dos colaboradores, ponto. É um processo que inclui garantir o pagamento do salário das pessoas, os benefícios, impostos sejam pagos corretamente no prazo para não gerar prejuízo para as organizações. Eu asseguro as obrigações legais. As operações de RH, elas são extremamente uma área mais administrativa, mais direta com o empregado e com o financeiro da organização. É um processo muito importante, porque ali eu tenho dúvidas, poxa, eu posso tirar 55 dias de férias? Por que não, não pode, isso não é legislação, não é legal. Então, a gente traz toda a base legal dos processos de recursos humanos, de pessoas, na verdade, né? Aí nós temos uma área que precisa ser falada, ela está muito intrínseca nos outros processos, né? É um processo que está muito dentro dos outros processos, mas é algo que precisa estar muito bem robusto, muito bem falado, que é o de digital. É a automação dos processos de RH, é a transformação digital dentro da área de recursos humanos. É quando a gente traz tecnologia e ferramentas digitais para dentro dos nossos processos. É onde eu forneço informações valiosas, eu faço gestão, eu crio dashboard, eu trago uma análise mais profunda para a gestão, eu mostro indicadores de performance, de absenteísmo, de rotatividade, exatamente para que os gestores possam fazer a sua gestão de uma forma menos trabalhosa, né? Essa é a área de digital que está transformando a área de RH. E tem a área de business partner. A área de business partner é a área em que eu atuo e é uma área riquíssima. É onde é o caminho que a gente está, que a maioria das empresas está tomando, porque é o RH para o negócio. É um profissional de RH que se torna verdadeiramente parceiro estratégico para uma determinada área dentro da organização. A gente ajuda a alinhar as estratégias das pessoas, objetivos da empresa ligado para os resultados, linkado com os resultados daquela pessoa. Consultoria, orientações para soluções estratégicas. A gente é o braço direito da liderança, então esse processo em si é onde a gente promove estrategicamente a gestão de mudança daquela área. Então, eu não foco nos processos operacionais, a gente foca diretamente nas decisões estratégicas e na gestão de talento daquela área em si. E com isso, a gente como eu falei, a gente é o braço direito de toda a liderança, exatamente para poder pensar
estrategicamente nos melhores talentos, nas melhores soluções, para que eles possam entregar os melhores resultados. Bom, legal, Nath. Sempre foi assim? Claro que não. Lembra que eu contei para vocês lá no começo da minha história por que eu escolhi RH e, e o que eu achava que RH era, né? Não, o RH, aquele RH não existe mais. Aquele RH, departamento pessoal, que a gente chamava, meu pai, ele tinha o cargo de, antes de se aposentar, meu pai tinha o cargo de encarregado do departamento pessoal. E o RH evoluiu. O RH ele passa por um percurso como várias outras áreas, como várias outras funções. E para o RH não seria diferente passar por esse percurso. Bom, pois bem, a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução. A gestão de pessoas, ela iniciou realmente com o departamento pessoal, focava basicamente nas tarefas administrativas e no controle de folha de pagamento, férias, benefícios, obrigações legais. Com o tempo, as organizações perceberam a importância estratégica das pessoas. E assim o RH evoluiu para uma função mais ampla, a gestão do capital humano, com foco no crescimento e sucesso organizacional. E aí, com o passar do tempo, como eu expliquei até pelos processos ali para vocês, o RH ele deixou de ser essa função operacional e ele começa a transitar para uma necessidade de desenvolvimento de políticas e práticas para que ele seja realmente um diferencial e comece a valorização do capital humano. E aí ele se torna mais estratégico. E a sua operação, ela continua existindo. Hoje a gente continua tendo operação. Quem é do RH sabe o que eu tô falando. A gente coloca nossa mão na massa. A gente faz coisa muito manual. Mas, ao mesmo tempo, se você ainda não está fazendo isso, você precisa fazer, a gente parte dessa operação com um propósito, como eu falei para você, para algo mais estratégico. E aí, a gente precisa começar a ter tempo de olhar o que eu preciso deixar de fazer que não me traz o resultado que a organização precisa e que eu preciso como recursos humanos. Ou o que eu preciso assumir como prioridade para melhorar e otimizar esse trabalho para que ele deixe de ser manual e que eu consiga ter tempo para pensar em outra coisa. Eu sempre falei, eu não sou uma pessoa de exatas, eu sou uma pessoa de humanas, mas tudo que eu fazia, eu falava, peraí, eu estou fazendo um trabalho que não é um trabalho que me traz, que me traz um resultado que eu preciso. Esse trabalho aqui não dá. E aí eu começava a utilizar as planilhas de forma mais estratégica, comecei a fazer dashboard para me trazer resultados, comecei a utilizar a VBA para fazer a coisa automatizar com mais facilidade. Eu comecei a pensar o que eu faço hoje que eu posso melhorar. E é exatamente isso que o RH está caminhando. Se você não faz, comece a fazer. A gente precisa alinhar a nossa atividade com uma estratégia, ela precisa fazer sentido. Eu não posso, como eu falei, eu não posso fazer festa de final de ano só por fazer. Qual que é o propósito que eu estou criando para criar? Porque me dá um trabalho desgrenhento. Então, eu preciso entender qual que é o propósito de tudo isso. E aí eu falo que dessa forma a gente começa a olhar, a deixar de ser um número, falei, estratégia. A gente deixa de ser apenas um número, um CPF, e a gente transforma o RH em parceiro estratégico. A gente deixa de ser apenas o suporte. Ó, tá aqui, tá? Vamos lá fazer então a sua festinha? Não, a gente deixa de fazer isso e a gente começa a tomar decisões junto com o negócio. Atuar estrategicamente no desenvolvimento da liderança, na construção de uma cultura organizacional alinhada com os objetivos empresariais. O RH se torna essencial para a contribuição direta nesses resultados. E aí, dessa forma, a gente passa para o próximo passo, que é o futuro. A gente está intimamente ligado à inteligência artificial, automação dos processos, análise de dados para fornecer insights preditivos e personalizados para a gente. E a gente está num caminho bem próximo desse futuro. Acho que se já não estamos, a gente precisa ser um agente transformador, adaptar as mudanças rápidas
para realmente melhorar o nosso trabalho. Entendemos um pouquinho sobre RH, falamos um pouquinho sobre os processos, nós trouxemos um pouquinho sobre a evolução do RH ao longo dos anos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura organizacional da área de recursos humanos, para que vocês possam se encaixar nesse contexto e entender que o RH ele é uma estratégia, ele existe uma estrutura, dependendo do tamanho da organização, existe uma estrutura e modelos dessa estrutura também, tá? A estrutura organizacional da RH, ela é piramidal, então vamos pensar numa pirâmide aqui. A gente tem no topo da pirâmide a direção de RH, que ela tem uma visão estratégica e governança, né? É o braço direito do diretor, né? Por isso que eu falo, o RH, ele é estratégico, gente. A gente não é operação mais não, tá? Gestores de especialidades, então, uma coordenação de áreas específicas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Analistas e especialistas, execução técnica dos processos. E assistentes administrativos, que é o suporte operacional para as atividades. E essa estrutura organizacional, ela também, ela tem uma carreira, ela é uma carreira, eu posso criar uma carreira dentro dela, eu posso criar etapas para conquistar e alcançar aquilo que eu quero, mas isso a gente vai falar num outro momento. Mas eu queria mostrar para vocês que essa estrutura, ela existe. E da estrutura, a gente tem alguns modelos de estrutura que acho que são super importantes e interessantes para a gente falar, que é o funcional. Ele é centralizado por especialidades, por especializações como recrutamento, treinamento, ele é centralizado por processos. Aí nós temos o modelo de divisional, que ele é descentralizado por áreas de negócio. E aí nós temos o modelo matricial, que é a combinação das duas abordagens, funcional e divisional. Vou falar um pouquinho sobre os modelos de estrutura. O funcional, ele é um RH mais centralizado. Ele é uma equipe especializada em cada função, cada processo, como recrutamento e seleção, remuneração, todos os outros processos que eu citei ali para vocês. E as funções responsabilidade e responsabilidades, elas são divididas por áreas específicas dentro da RH. Então, cada área tem um papel bem definido e os profissionais de RH se especializam naquele processo, naquela função específica. Então, eu sou um profissional de recrutamento e seleção, eu não sou um profissional de RH que sei tudo, né? Então, eu não sou generalista. Quando eu sou generalista, eu acabo não me aprofundando tanto nessa estratégia. Por isso que é importante. E quando eu me aprofundo nessa estratégia, eu acabo evidenciando um processo e não o outro. Não é um problema a gente ser generalista. Eu sou generalista. A gente só precisa entender estrategicamente quais são as prioridades da organização no momento em que nós estamos vivendo, naquele momento específico. Então, ela é bem volútil, mas a gente precisa estar bem atento de como que tá. Por isso que ser parceiro do negócio, ela é fundamental, tá? Quais são as vantagens da gente ter um RH com essa estrutura funcional? A gente é mais especialista, né? Como eu comentei. Eu tenho mais eficiência nos processos, clareza e responsabilidade. E a desvantagem é que pode ser mais difícil eu integrar a comunicação entre as áreas ou eu tenho pouca flexibilidade à mudança, né? Então, isso também pode acontecer. Bom, eu tenho um modelo de trabalho divisional, onde o RH é descentralizado com equipes dedicadas a diferentes áreas ou unidades de negócio. Ele é organizado, por exemplo, de acordo com os diferentes produtos ou serviços no mercado em que a gente atua. E cada divisão ou unidade de negócios tem a sua própria equipe, que entende as necessidades específicas daquela divisão, o que ajuda a adaptar melhor as práticas de RH para aquela realidade específica. A vantagem disso é que existe uma adaptação da RH às necessidades de cada negócio, então eu estou bem próxima daquele negócio e melhoro na resposta a necessidades específicas de cada divisão, também próximo daquela atividade. Esse exemplo aqui que eu até trouxe, ó, é uma divisão de áreas. Então, ó, tem uma RH divisão de vendas, uma RH divisão de financeiro, tem uma RH divisão por localidade, por exemplo, por país. Então, isso também é meio que comum para empresas maiores, né?
Mas a desvantagem de ter esse modelo, ela pode ela pode gerar redundâncias em algumas funções, como recrutamento em cada divisão. Eu posso ter retrabalhos ali, poxa, eu faço uma coisa, minha colega faz a mesma coisa. Então, até nesse modelo precisa ter até um ponto de atenção. E eu tenho maior complexidade de gestão com várias equipes independentes. Então, a diretoria de RH, ela fica, opa, peraí, mas tem um processo X aqui, o outro processo Y ali. Qual é a estratégia? Então, esse modelo, ele é ele é utilizado, mas tem algo melhor. E o melhor que eu falo é essa estrutura matricial, onde eu combino os dois elementos de forma mais estratégica. O RH ele atua em várias frentes, interagindo em diferentes áreas de negócio. Os profissionais de RH ele têm responsabilidade tanto dentro de uma área funcional, como recrutamento, por exemplo, quanto para uma unidade de negócio específica, como vendas ou marketing, ou localidade, como eu comentei. E essa abordagem, ela visa promover a colaboração entre as diferentes áreas da empresa. Eu promovo a colaboração e integração entre as áreas. Eu tenho políticas e processos muito bem estabelecidos, dependendo do processo que eu estou trabalhando. Eu flexibilizo melhor as respostas e as necessidades específicas de cada função, sem perder a padronização. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho o RH de divisão vendas, por exemplo, aí eu tenho um RH para cada atividade, e eu tenho um RH central, um RH corporativo, vamos dizer assim, daquele processo específico. Tem uma desvantagem também, né? Eu posso criar confusão de responsabilidade. Puxa, eu respondo para duas pessoas? Opa, peraí, me puxou aqui, me puxou ali. Mas eu tenho aqui eu tenho esse problema, mas assim, eu preciso ser estratégico com o meu par aqui, né? O RH da divisão e o RH do processo, eles precisam se conversar muito bem, né? Acho que isso é super importante para criar essa conexão. A escolha do modelo de estrutura organizacional da RH, como eu falei, depende do porte da empresa. Então, talvez uma empresa pequena, esse modelo matricial não funciona. O modelo funcional é o que funciona, né? Então, e também depende muito das necessidades. Será que eu tenho um corporativo, eu tenho mais de uma localidade? Mas é importante que a estratégia de RH ela esteja muito bem equalizada ali com todo mundo, né? E ela pode ser eficaz. E aí você seguir exatamente o que vai ser eficaz para vocês. Bom, falando um pouquinho agora, a gente viu que o RH ele não é apenas um suporte, né? Mas ele é um pilar essencial para o sucesso da organização. E ele está diretamente envolvido na criação e manutenção de um ambiente de trabalho onde os colaboradores estão preparados, engajados e alinhados com o objetivo da empresa. O RH, quando ele é bem estruturado, como eu falei, a gente precisa estruturar nossas áreas de RH, e alinhado à estratégia empresarial, ele pode gerar vantagem competitiva. Então, pessoas qualificadas, engajadas, geram um diferencial. O RH ele possibilita esse cenário. Acho que é super importante para isso. Adaptabilidade, então, equipes preparadas para mudanças constante, aprendizagem contínua como prioridade, pesquisa de satisfação para entender como que a gente está, qual o momento que nós estamos vivendo, gestão de benefícios, exatamente para as pessoas estarem cada vez mais, o caminho delas estarem cada vez mais fluidos, mais limpo, né? Para eles não se preocuparem com coisas, poxa, eu estou perdendo pessoas para o mercado por conta de salário. Não, eu tenho um RH que está olhando por isso. E sustentabilidade, que são práticas que garantem longevidade, valor para o colaborador, para a empresa e para a sociedade. Eles são fatores-chave para o crescimento e a longevidade das organizações. Quando o RH ele desempenha esse papel estratégico, ele analisa esses pilares que são super importantes, ele consegue criar estrutura dentro dos processos, então treinamento, feedback, programas, recrutamento, que potencializam os colaboradores. Isso não só melhora o desempenho e a performance individual deles, que consequentemente melhora a entrega dos seus resultados, como também fortalece a cultura organizacional, tornando a empresa mais ágil e competitiva no mercado de trabalho, que está cada vez mais dinâmico e exigente. A gente está cada vez olhando para o futuro, a gente está cada vez tendo que implementar coisas dentro das organizações que não foram nem criadas. Então, como que eu vou
fazer com que esse empregado consiga pensar em coisas que não foram criadas se eu não dou as ferramentas para ele, se eu não trago ele para se eu não consigo deixar ele com mais tranquilidade para que ele seja competitivo, que ele seja mais adaptado, que seja mais sustentável a função dele. E tudo isso, como eu falei, assim, o RH sendo estratégico, eu suportando a liderança, eu contratando as melhores pessoas, eu tendo os talentos, eu desenvolvendo as pessoas. Então, isso é super importante, exatamente para trazer o RH de uma forma mais estratégica. E como que eu, como profissional de recursos humanos, consigo fazer com que isso aconteça? Primeiro, a gente precisa, sem dúvida, ter a parceria da nossa liderança. Então, nossa liderança precisa entender que realmente a gente precisa mudar. Nós precisamos nos atualizar constantemente. A todo momento a gente precisa nos atualizar. A gente precisa entender que no cenário em que a gente está vivendo, o mercado está cada vez mais competitivo e tem muitas técnicas, habilidades que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser aprendidas para que a gente possa implementar e criar esse ambiente de trabalho focado nas pessoas e nos resultados estratégicos da organização. A gente precisa desenvolver as nossas habilidades de comunicação e liderança. As famosas soft skills, não sei se vocês já ouviram falar sobre elas. E não é só comunicação e liderança que a gente está falando de soft skills, não, tá? Ela tem vários outros desenvolvimentos alinhados ao comportamento. A gente precisa desenvolver habilidades que sejam importantes para que a gente possa ter sucesso na nossa organização, né? Que a gente possa nos comunicar de forma eficaz, é, trabalhar com a liderança dos nossos processos, das pessoas, trabalhar em equipe, resiliente, ter inteligência emocional para determinados assuntos e desempenhar melhor com sucesso as nossas atividades, saber gerenciar as nossas emoções, entender a emoção dos outros e manter um bom relacionamento interpessoal. Isso são habilidades que são importantes para que a gente consiga nos trabalhar nas dificuldades, porque assim, se você não, o RH, a gente trabalha com pressão a todo momento. A gente trabalha com pessoas questionando o nosso trabalho a todo momento. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades para conseguir implementar as estratégias que a gente precisa implementar. E como que eu consigo tudo isso, né? Através de feedback, desenvolvendo, né, a atualização contínua que eu falo, entender sobre as áreas, entender a área que eu estou atuando, idiomas, especialização, feedbacks, as competências, né, as habilidades individuais de cada um, eu posso me desenvolver através de feedbacks, cursos, gestão de conflitos, praticar técnicas de conflito e comunicação assertiva, são fundamentais. Eu preciso começar, antes de falar, eu preciso ter empatia um pouco, para controlar um pouco mais a minha emoção. Um outro item aqui para a gente se destacar realmente no mercado de RH é a capacidade de adaptação às mudanças organizacionais e do mercado de trabalho. Então, é alinhar com a cultura organizacional das empresas, buscar profissionais que não só tenham as competências técnicas necessárias, mas que também se alinhem com os valores da cultura e a gente estar alinhado com esses valores, com essas culturas. A gente demonstrar através de ações, projetos, desenvolvimentos, pesquisa, estar mais dentro das pesquisas que são feitas nas organizações. Ah, Nath, eu sou só a pessoa que vou lá e executo a pesquisa. Não, você leu o resultado? Você tentou propor ações? Então, a gente precisa estar aberto para tentativas de mudança, né? Vamos dizer assim. E por último, criar uma rede de contatos profissionais, ter um network, né? Então a gente se destaca se relacionando, tendo relacionamentos estratégicos, seja dentro da empresa, fora da empresa, com pessoas do RH, estabelecer conexões estratégicas com profissionais, para ter oportunidade para fortalecer e ser visto no mercado. Participe de eventos, atualize seu LinkedIn, vá em feiras, aumente sua zona, né, de conhecimento ali de pessoas que você conhece. Eu vou, nos próximos eu tenho o link do meu WhatsApp. Me chame,
Eu vou colocar vocês em grupos de carreira para a gente poder falar e trocar mais, trocar cada vez mais. A gente está chegando nos últimos, nos finalmente aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês com tudo isso, assim, né? A gente falou muito sobre o papel estratégico de RH nas organizações, as funções essenciais de recursos humanos, quais são os principais processos de RH de uma organização grande, pequena, mas quais são os principais processos que a gente fala de RH? A evolução do RH, do operacional ao estratégico. Falamos da estrutura de RH, funcional, nutricional, direcional. O RH como um pilar de sucesso organizacional e como se destacar no mercado de trabalho. Pessoal, a gente tem o RH, ele é uma área que foi subutilizada por muitos anos, né? E hoje a gente está com essa visão de transformar o RH realmente num RH estratégico. A gente precisa, nós como profissionais de recursos humanos e vocês que ainda não ingressaram na área, mas têm interesse de ingressar na área, a gente precisa entender que a operação é importante a gente operacionalizar, senão ele não vai funcionar, mas como que eu operacionalizo com propósito? Como que eu faço aquela minha atividade? Por que que eu estou fazendo aquela atividade? Para o fim, com foco no fim, com foco no resultado. Porque às vezes, sabe, o que pode acontecer é, viu, fulana, por que que você faz isso? Ah, não sei, eu faço porque me ensinaram a fazer e eu tenho que entregar esse relatório. Porque você vai ver, o relatório nunca é usado. Você perde um dia de trabalho fazendo um relatório e o relatório nem tem usado é. Então, assim, entender o porquê que você está fazendo isso, tentar entender se você pode melhorar o que você está fazendo, e criar conexões estratégicas para você realmente fazer da sua atividade algo muito maior e transformar realmente a sua carreira de recursos humanos. Esse módulo de fundamentos e funções essenciais do RH é exatamente para trazer a base, como eu comentei, mas muito mais para trazer reflexões, para que vocês possam, talvez tudo que eu já falei, vocês já ouviram, já viram, né? Já viveram, mas é para trazer a mudança, para que vocês possam entender qual que é o caminho que eu posso seguir, qual que é o caminho que eu posso mudar, né? E aí, lembra que eu falei no começo lá sobre que esse é o módulo do curso RH Sem Fronteiras, do 0 ao 100? E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. O autoconhecimento, ele é importante para crescimento contínuo, vantagem competitiva no mercado de trabalho e adaptabilidade. O crescimento contínuo, o mercado está sempre em evolução. Então, investir em aprendizado contínuo é essencial para se manter relevante. Então, por isso que aprender é importante. É uma vantagem competitiva você estar atualizado, se destacar. Profissionais com essa fonte, né, com essa bagagem, são mais valorizados, não só pela empresa, mas como no mercado também. E a gente consegue desenvolver novas competências. A gente permite se adaptar mais rápido às mudanças que possam surgir. A gente acaba se tornando mais maduro profissionalmente. E aí, por isso que eu falei para vocês lá atrás que eu criei esses módulos dentro do RH Sem Fronteiras, módulo de recrutamento e seleção de talentos, um módulo de desenvolvimento de pessoas, exatamente para a gente falar de gestão de talentos, avaliação de performance, um módulo de gestão de pessoas para falar da construção de ambientes de trabalho, o módulo de tecnologia de RH com inovações e ferramentas para potencializar os processos, liderança de RH, estratégia para engajamento e retenção de talentos, um módulo de business partner alinhado a pessoas, a gente poder trabalhar de forma estratégica para o negócio. E como que eu me preparo cada vez mais para essa carreira de recursos humanos? É você sair daqui formado dentro de RH. E esses módulos, eles têm um investimento, então, cada módulo, se você quer adquirir um módulo específico, ele está saindo por 47.
de 147, estou fazendo por 47. E o programa inteiro, e vocês contratando o programa inteiro, vocês têm a possibilidade de ter sessões de mentoria em cada módulo, então eu vou marcar uma sessão individual com cada participante para a gente poder ter trocas e a gente poder desenvolver você cada vez mais naquela atividade. Eu vou falar para vocês abrirem o QR Code no WhatsApp e me chamar para a gente conversar sobre isso. E eu tenho certeza que essa pode ser o próximo passo para sua carreira profissional. E continuar se desenvolvendo, gente. Assim, eu vou mostrar aqui o que eu fiz para vocês, né? A oportunidade que eu tenho aqui para fazer para vocês desenvolverem, né? Se desenvolverem cada vez mais. Então, tem o livro Descobrindo Sua Carreira, é um livro muito legal, com práticas, com estratégias, reflexões para a sua jornada profissional como um todo, carreira, não RH especificamente. Então, aqui está o link para compra desse. Em maio, eu vou soltar o Carreira de Impacto, como crescer com confiança e propósito, e eu conto com vocês. Também esse módulo aqui vai ser de forma aberta, para que vocês possam se desenvolver. Bom, o sucesso requer um processo. Então, eu estou compartilhando o meu conhecimento com vocês, exatamente para que vocês possam iniciar essa jornada dentro da área de recursos humanos e contar comigo, para que vocês precisarem, para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Agradeço todos vocês que ficaram aqui até o final comigo e para aqueles que estão assistindo gravado, saibam que a gente ainda vai ter vários módulos de forma online para que a gente possa exatamente ter trocas. E os conteúdos, os módulos do curso de RH Sem Fronteiras é exatamente de forma aberta para que a gente possa se ver, se conhecer e interagir. Bom, pessoal, obrigada mais uma vez por todos estarem aqui. Tenho certeza que foi muito rico para vocês, como foi para mim, de forma assim surreal. Espero que tenha sido rico para vocês também. Um beijo e até a próxima.